sou a Lu e hoje nós vamos pintar papoulas vermelhas. E o texto que eu escolhi está em Provérbios capítulo 20, versículo 23. O temor do Senhor encaminha para a vida. Aquele que o tem ficará satisfeito e não o visitará o mal. Aqui nós temos o risco que você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br ou no link na descrição do vídeo. Nós vamos começar pelas folhas. Eu vou começar por essas folhinhas aqui, ó. Coloquei 1, 2, 3, 4 meio que na pontinha, menores. E nós vamos começar por elas. O pincel número 6, eu vou começar preenchendo a folha inteirinha com azul bebê. Esse risco tá bem forte porque eu desenhei aqui, aí depois eu passei com carbono e depois passei o lápis grafite 6B. Aí ficou bem forte, porque aqui na papoula eu pretendo preencher inteiro. Aí é bom que o risco apareça, pra gente colocar a sombra e a luz no lugar certinho. Ó, preenchi ali aquelas duas. Agora eu vou trocar de pincel, porque ela é bem pequenininha, a folha, e eu vou usar um pincel número 2, que vai me facilitar. A folha da papoula, ela é toda irregular aqui, ela é tipo crespinha, assim. Então, fiz esse movimento, mas você pode deixar mais pontiagudo, se quiser, sem problema. Eu tô colocando aqui, ó, toda a área que tá atrás da flor, mais escurinha. Aqui eu tenho duas, né? Eu vou deixar aquela dali... Não, vou deixar essa daqui por cima. Então, eu vou pôr a sombra nesta aqui. E aqui ficou mais clarinho. Agora, eu vou puxar o risco do meio. Você viu que eu coloquei a ranhura pra lá? Então, vou escurecer um pouquinho pra lá. Aqui também, vou escurecer um pouquinho pra lá. Com esse restinho de tinta no pincel aqui, ó, eu venho fazendo pouquinho de sombra do lado oposto. Pus a tinta, puxei pra lá. Aí do lado de cá, eu só faço uma sujeirinha. Essa é uma folha que vai ficar tipo de fundo. Eu vou iluminar um pouquinho com branco. Aqui, ó, só um pouquinho, porque quando secar, isso aqui vai ficar mais escuro. O azul bebê, ele puxa pro escuro. Ó, você viu que é só um pouquinho do branco mesmo? Aqui vou deixar mais acentuado, porque elas são bem miudinhas. E agora eu vou usar o pincel 0 e o próprio cinza ônix para fazer o crespinho. Agora, olha aqui. Tá vendo aqui? Eu tenho uma linha. Você vai fazendo assim, ó. Não faça uma linha reta, tá? Deixa assim todo crespinho. Aqui, ó. Não precisa fazer o contorno inteiro. E vai deixando bem crespinho. Olha a diferença. Percebe, né? Então, agora é só fazer aqui na outra também. Eu carrego o pincel de tinta, coloco lá e vou só fazendo zigue-zague. Tem pontinhas, acentuo o traço do meio e pronto. Agora eu vou marcar algumas aqui do trabalho e eu vou fazer para adiantar. Eu vou fazer mais esta, vou fazer esta aqui e mais esta aqui.
Lembrando que aqui você tá vendo que eu fiz uma flor, um cabinho, e essa folha ela se perde aqui e aqui a gente tem um fundo todo e eu vou preencher, já vou mostrar para você todo esse fundo aqui, ó, até mais ou menos por aqui com o verde pântano. Aqui também eu vou pôr um pouquinho do verde pântano. Depois eu faço a folha usando o azul bebê e o cinza ônix. Olha, eu quis mostrar para você porque aqui no meu risco eu tinha feito uns cabinhos e eu vou eliminar os cabinhos. Eu passei eles aqui para baixo, acho que vai ficar melhor na composição. Então, aí eu vou pintar por cima desses cabinhos. E depois ali é grafite, é só a gente lavar que ele sai, certo? Agora eu vou fazer as folhas. Olha, já fiz aqui, aqui, e nesse espaço que ficou o verde pântano, eu com o pincel sujo de azul bebê, eu dei umas pinceladinhas assim, ó, mas uma coisa bem sutil, só para não ficar aquela cor parada. Agora, eu vou preencher essas duas aqui com o azul bebê também. Olha, eu já adiantei aquela dali porque eu queria experimentar a cor. Gostei. Essa daqui, preenchi com o azul bebê. Agora, eu vou fazer com o cinza ônix a mesma coisa. Coloco aqui na base, aí vou puxar a linha do meio, o lado da ranhura, ó, deixo um pouco mais forte. E do lado de cá, eu vou colocar um pouquinho, só sujeirinha, tá vendo? Só tô limpando o meu pincel. Tá, feito isso, eu vou colocar com o pincel número 2, em cima do cinza ônix, vou escurecer um pouquinho mais com o verde pântano. Aqui na base, vou puxar também um pouquinho aqui pelo meio. Ele dá diferença, tá? Pouca, mas dá diferença. Agora, lavo meu pincel e eu quero colocar o verde pistache. Eu vou colocar assim, ó, um pouquinho, sem cobrir o azul bebê. Eu vou colocar esse pistache assim, ó, sujando, tô usando o pincel número 2, sujando um pouquinho o azul e sujando aqui um pouquinho o cinza ônix. Eu quero dar uma diferenciada e eu quero trazer um pouco do verde mais claro, sair um pouco do azul. Viu que aparece todas as cores, então tem que ser bem pouquinha tinta. Aparece ainda o cinza ônix e o azul bebê. E agora, quarta cor, branco. Branco em cima do azul bebê, dando umas pinceladinhas de leve e puxando. Do lado de cá também. Não precisa fazer todo o contorno. Coloca ali um pouquinho, dá uma puxadinha, ó, nesses gordinhos ali. Não precisa inteiro, tá? Já ficou mais esverdeado, diferente daquelas de fundo, daquelas outras que ficaram com uma cor mais acinzentada, mais azuladas, que são cores de fundo. O acabamento aqui com o pincel 0 e o cinza ônix vai ser do mesmo jeito. Agora eu quero te mostrar um outro detalhe aqui embaixo. Aqui, ó, nesse espaço eu vou preencher com o verde pântano. É o espaço entre as duas pétalas das flores. E a gente tem a folha aqui, eu vou aproveitar e vou preencher todo com verde pântano. E aqui também, ó, eu tenho, essa folha veio até aqui.
eu vou trazer ela até o cabinho da flor. Depois eu tenho mais um cabinho aqui, que é o cabinho do botão, e mais um cabinho do outro botão. E desse lado de cá, eu vou preencher também, aqui ó, esse buraquinho. Só que eu vou preencher como fundo, deixando ali mais clarinho para fazer a folha. Que é o contorno da folha. Ó, vou preencher até aqui. Aí aqui depois a gente vai esfumar. Vou deixar meio esfumadinho. Viu que eu tenho a folha bem delineada aqui, ó. Aqui já, pra cá já é fundo. Vou fazer o acabamento dessas 3 folhas e vou fazer aquela outra folha que tá do outro lado ali também. Aí já mostro pra você com essas partes adiantadas. Terminei mais essa folha aqui e agora nós vamos fazer os cabinhos. Eu vou usar o sépia, pincelzinho 2, eu vou preencher. Aí eu vou pegar, vou limpar o pincel aqui, um pouquinho do verde pistache e vou passar ali, ó, pro lado de cima, fazendo uma linhazinha ali, mas dá uma esfumadinha também, porque não é pra ficar o sépia puro. E depois eu vou iluminar um pouquinho com branco, enquanto ainda tiver úmido. Assim, ó, só colocando um pouquinho de tinta, sem fazer um risquinho, sem preencher. Só aperta o pincel em cima, do jeito que ficar, é daquele jeito, tá? Eu vou fazer todos os outros cabinhos, estes daqui e aqueles de lá depois do mesmo jeito. E isso aqui é um botãozinho. Eu vou fazer assim, eu vou usar aqui, ó, o vermelho vivo, porque esse botãozinho tá começando a abrir. Ih, botei o verde bem em cima, mas não faz mal. Olha. Agora eu vou usar um pouquinho do sépia, eu vou fazer uma sombra aqui, ó, em cima desse vermelho. E aqui eu vou separar essas 2 pontinhas. Agora eu vou pegar o vermelho vivo de novo e vou passar aqui, ó, desse lado. Desse lado tenho a sombra e desse lado eu tenho a luz. Eu poderia fazer isso daqui com vermelho fluorescente também, mas eu vou deixar pro final para ver se a gente coloca um pouquinho do vermelho fluorescente ou não. Agora, esse botão, ele tem a capinha, né, do mesmo tom das folhas. Tô colocando aqui o azul bebê e com o cinza ônix eu vou fazer uma sombra na volta de fora. Eu vou dando uma esfumada. E agora eu vou colocar um pouquinho do verde pistache. Eu vou colocar o pistache aqui em cima e vou puxar assim, ó. Coloco aqui em cima e dou uma puxada. E agora eu vou iluminar com um pouquinho do branco, só aqui na beiradinha. Ele é dividido, então essa linha aqui, ela vai até embaixo. Do lado de cá também. Cabinho, sépia, pistache e branco. Eu vou puxar com o branco aqui um pouquinho além essa linha, porque com o pincel 2 eu não consegui levar até lá embaixo.
aqui na pontinha fica mais clarinho. Esse botão ainda tem uma coisa, os cabinhos também. Aqui ficou meio reto, eu vou engordar um pouquinho, fica mais redondadinho. Tanto no botão quanto nos cabinhos, eles têm uma penugem assim. Só que eu vou colocar aqui no botão com o cinza ônix. Ó, sai pra fora alguns risquinhos. E depois aqui dentro também você tem que colocar. Aí veja o lado, você não pode pôr pra lá e pra cá. Aqui, ó, eu fiz sempre assim, tipo, saindo do pé, vindo pra fora. Depois aqui dentro, assim, assim. Ó. Aqui eu vou pôr pra cá. E aqui fica assim, só o risquinho mesmo. Agora, eu vou terminar aqui esse botãozinho, que eu já pus o vermelhinho. Só vou fazer aqui, dividir o cabinho e o outro de cima que nem coloquei o vermelhinho. Agora, vamos fazer as papoulas. Vamos começar por esta aqui. E, usando o pincel número 6 e o vermelho vivo, eu vou preencher inteiro, menos o miolinho. Já preenchi inteirinha. Agora, você viu como os riscos apareceram? Porque eu passei o grafite antes. Vou usar o sépia para fazer as sombras. E nós vamos trabalhar daquele meu jeito. Sempre o que tá por trás primeiro. Aqui a gente tem, ó, independente, essa pétala, esta, mais esta, que estão por trás. Então, qualquer uma das três eu posso começar. Vou começar por aqui. Pincel número 2 e colocando uma linha de sépia aqui, ó, bem rente, cobrindo o risco. Agora eu vou puxar um pouquinho para fora. A pétala tá presa aqui e ela vem para fora nesse sentido. Assim eu já separei ela daquela de lá. Mas eu tenho aqui uma dobrinha. O que eu faço com a dobrinha? A dobrinha, quando ela vira, ela fica mais clara aqui. E ela lança sombra na parte que ficou por trás. Então, ó, tô colocando um pouquinho de sombra ali por trás da dobrinha. Agora, em todo esse trabalho, em todas as papoulas, eu quero trabalhar assim. Sempre que tiver uma curvinha para dentro, eu vou pôr um pouquinho de sombra e vou dar uma esfumada, tá? Sempre que você achar uma dobrinha, você põe um pouquinho de sombra. Isso vai fazer o quê? Movimento. Papoula, ela é muito delicada. Então, o vento faz com que ela se dobre inteira. Ela não fica, não é durinha. Então, as pétalas não vão ficar rígidas, duras. Elas sempre vão ter muito movimento. E a gente consegue reproduzir um movimento assim, com a sombra e com a luz. Agora, eu vou fazer esta aqui. Também separei do resto ali principal. Vou puxar um pouquinho aqui pelo meio. Dobrinha. Também tô colocando um pouquinho do sépia e esfumando para dentro. Ali vou deixar mais claro, vou deixar mais fortinho aqui. Temos aqui uma dobrinha, então um pouquinho de sombra e dou uma esfumada para dentro. Acho que vou pôr mais um pouquinho de sépia aqui também no meio, que eu gostei desse escuro ali. Assim. Próxima, aquela ali, que ficou por trás toda essa área aqui, ó. Aqui. E aqui. Vou esfumar um pouquinho, só para não deixar aquela linha. E aqui tem um fundinho. E aqui outro fundinho. Muita tinta, vou tirar o excesso aqui.
fundinho. Agora, eu venho pra essa parte que tá... Essa parte tá na frente. Aqui eu tenho a dobrinha. Já vou escurecer. Aqui, esse pedacinho, ela tá por trás daquela. E aqui também, ó, tá por trás desta. Temos uma dobrinha aqui, um pontinho escuro. Agora, aquela ali do meio. Aqui, ó, nós temos a área do miolo. Eu vou colocar um pouquinho de sombra aqui em volta desse miolo. Agora, aqui já coloquei. Aqui, dobrinha. Esfumar um pouquinho aqui. Esfumar um pouquinho aqui. Mais um pouquinho, porque aqui temos mais uma dobrinha. Mais uma dobrinha. Mais um fundinho aqui. E já vou colocando um pouquinho da sombra. Pronto, agora essa aqui que ficou na frente, tá toda enrolada, cheia de dobrinhas. Primeiro ela veio aqui, ó. Ela vem aqui, passa pra lá. E essa parte aqui tá na frente. Então, aquele pedacinho ali vai ficar com um pouquinho de sombra nessa área do meio. Aqui a gente tem luz, sombra e luz. Então, são duas áreas de sombra para fazer essa dobra. Aqui e aqui. Agora, essa parte aqui também. Ó. Eu vou esfumar, esfumando sempre para trás. E aqui no meio, para não ficar assim, parado, primeiro a gente tem aqui uma ligeira dobrinha. Eu vou colocar um pouquinho de sombra e vou descer com essa sombra aqui, ó, no sentido do cabinho. Isso já é suficiente. Fizemos a sombra. Você pode trabalhar agora com o próprio vermelho vivo para fazer a luz. No caso, eu gosto sempre de finalizar com a luz. O próprio vermelho vivo aqui funciona como luz. E também você pode usar o fluorescente e também você pode usar um laranja. Eu tô realçando as áreas de luz, só onde tá por cima. Aqui, ó, a dobrinha, eu deixo a beiradinha bem acentuada. Aqui, dobrinha. Lembrando que a tinta você pega de ladinho e põe sempre pra fora. Aqui, ó, essa dobrinha continua aqui. Viu como faz diferença? Aqui vocês vão ver muito mais a diferença, quer ver? Vou colocar aqui, ó. Quando a gente faz o acabamento. Aqui nessa parte, eu tenho uma luz, uma sombra, a segunda luz... Luz, sombra, luz, sombra. Aqui é uma sombra. Coloquei tinta demais aqui. Aqui, ó, essa parte também tem uma luz que tá aqui por cima. Acho que vou ter que colocar um pincel zero. Ó, a linha tá aqui, ó. Aqui é uma sombra. E aqui a outra sombra. Agora você enxergou direitinho a dobrinha, né? E aqui fica escurinho.
Já vou aproveitar e vou colocar aqui também um pouquinho mais de sombra, um pouquinho mais acentuado com o pincel zero. Então, essa parte aqui tem luz, aqui e ali a gente tem que fechar, porque essa parte aqui, ó, que foi e virou. Um pouquinho aqui, dobrinha, mais um pouquinho aqui. Eu acho que eu vou trabalhar com fluorescente depois de seco, que daí a gente não precisa pôr muito. Acho que vai ficar muito lindo. Agora eu vou preencher a outra. Já preenchi, agora com o sépia, pincelzinho 2, vamos começar por essa pétala aqui, que tá por trás dos dois lados. Então, eu coloco um pouquinho da sombra, dou uma esfumadinha, e aqui eu tenho o fundinho, então eu ponho um pouquinho de sombra também. Aí. Agora, eu posso fazer esta aqui, porque ela tá por cima desta e tá por trás desta. Então, desse lado aqui, ó, ela tá totalmente sombreadinha. Aqui o miolo, já vou deixar um pouquinho de sombra também em volta. E aqui a dobrinha. Dobrinha sempre com um pouquinho de sombra pro lado contrário. Porque a dobra lançou sombra aqui, ó, no restante da pétala. Temos uma dobrinha, um fundinho aqui e um fundinho aqui. Um pouquinho de sombra aqui e um pouquinho aqui. Agora, nós vamos fazer esta, porque ela ficou por trás desta aqui. E ela ficou por trás desta aqui. Ó. Por trás é quem tá por baixo. E aqui nós temos duas dobrinhas, ó. Uma pra cá e uma pra lá. Esfumado. Temos também uma curvinha aqui. Um pouquinho de sombra. Próxima, pode ser esta, porque ela ficou por cima daquela, por cima dessa, mas por baixo daquela. Nesse pedacinho aqui. E o miolo também tá na frente dela. Dobrinha. Esfuma. E fundinho. Agora, por último, essa grandona aqui. Aqui eu quero manter ela um pouco mais escura. Então, tô colocando um pouquinho mais de tinta. Porque ela tá por trás dessa outra. E as duas são da mesma tonalidade. Então, eu quero deixar essa daqui mais acentuada a sombra. Pra diferenciar um pouquinho mais. Aqui eu não posso subir com a sombra, porque ela tá por cima dessa. Então, eu termino por aqui, ó. Aqui eu tenho um fundinho, então eu já ponho o fundinho aqui. Mais um fundinho. Aqui mais um fundinho, aqui mais um fundinho. Lavo o pincel, seco bem e volto com o mesmo vermelho. Fazendo aquele contorninho bem certinho nas partes mais claras. E na sequência eu vou preencher esta aqui do meio. Fazendo uma de cada vez, a gente não corre o risco de secar e não conseguir colocar, não conseguir esfumar a sombra. Então, na hora de preencher, corre mesmo, ó, faz assim, vai dando pincelada bem gorda e espalhando rapidinho. Mas eu acredito que uma papoula por vez
não fique muito difícil, não fique tão corrido. Porque se você colocar tinta assim, bem gorda e espalhar bem direitinho, sem deixar nenhum espaço sem tinta, vai dar tempo tranquilo de trabalhar com a sombra antes de secar. Agora, se você fizer assim, ó, assim não tá preenchido, isso aqui vai secar rapidinho e vai ficar difícil de espalhar a sombra depois. Então, o meio você espalha bem rápido, depois gaste um pouquinho mais de tempo para fazer os detalhes, os contornos da volta. Porque aí sim você precisa de cada dobrinha, de cada curvinha. E agora pincel 2 de novo, sépia de novo, e nós vamos começar por essa pétala, acho que essa pétala aqui. Vou pôr a sombra aqui embaixo, separando dessa outra maior. Sigo aqui, ó. Depois aqui. Agora um pouquinho aqui nessa dobrinha. Aqui tem um fundinho. E aqui tem um fundinho. Lembrando que essas sombras que a gente coloca nos fundinhos, sempre você não pode atravessar. Você tem que fazer com que elas venham nesse ponto aqui, ó. Se elas apontarem pra cá, tá certo. É o centro da papoula. Estaria aqui. Tá, próxima é esta. Fundinho, fundinho. A próxima pode ser... Agora temos uma questão, é que essa daqui tá dobradinha. Então, esse pedaço aqui, que é um pedaço desta, eu vou fazer aqui, ó, agora. Porque essa tá por cima dela. Mas só tá por cima daquele pedaço ali. Agora eu posso fazer essa daqui. A dobrinha. O fundinho. Agora eu posso fazer esse pedaço. Aqui ela tá por trás dessa, só que aqui ela tá por cima de toda aquela parte ali. Então, eu vou esfumar um pouquinho. E daí eu vou colocar aqui, ó, fundinho e fundinho. Vindo pra cá. Sempre que você fizer uma partezinha assim, não deixa só assim uma pincelada. Dá uma trabalhada com o pincel. Faz sumir pros lados. E esta tá aqui, ó. Por trás dessa daqui, que tá na frente de todas, né? Miolo. E agora aqui, fundinho e fundinho. Eu sempre gosto de acabo com a tinta aqui, aí depois eu volto fazendo assim, ó, vai ficar sempre triangular. E agora, por último, esta, temos aqui uma dobrinha inteira na frente. Essa é a papoula clássica, né, que tem aquela pétala na frente, dobrinha. Vou fazer Vou fazer aqui um pouquinho de sombra assim, ó, descendo aqui pelo meio. Mas não chegou embaixo. Já venho... Ah, essa pétala aqui ficou muito... Essa dobrinha, ela ficou muito grande. Então, eu vou colocar aqui que tem o fundinho, eu vou colocar um pouquinho também de sombra. Puxando pra baixo. Só pra não ficar inteiro de uma cor só. Agora o vermelho vivo. Teve um probleminha aí, a gente cortou aqui a parte de cima, mas eu vou refazer a luz, então você vai ver certinho onde que ficou a sombra, né? A sombra fica sempre por trás. E eu tô refazendo, e você pode observar e ver se você acertou aí no teu.
Se você já tá sabendo colocar a luz e a sombra, com certeza você acertou. Esse daqui é um exercício de luz e sombra, de atenção. Se você não acertou, é hora de conferir. Se você acertou, parabéns. Se você esperou eu mostrar, que agora que eu percebi que estava focado na flor de baixo, é que às vezes que eu tô pintando, eu fico tão distraída. E vou pintando, pintando, pintando. Quando eu vejo, não tá filmando o lugar que eu precisava. Aí, perdão aí. Dobrinha. Sempre que tem uma dobrinha assim, a pétala vai passar um pouquinho pra fora. Aqui, ó, ficou junto, misturou. Então, eu vou passar com o pincel 0, fazendo a sombra de novo. E agora aqui, ó, a pontinha, essa pontinha, ela passa aqui um pouquinho pra fora. E por último, essa pétala aqui que ficou por cima da outra flor, que aqui eu acho que deu pra ver. Dobrinha. Isso. Agora eu vou preencher as outras duas flores. Já coloquei o vermelho aqui, nessa outra, e nós vamos fazer agora a sombra. Essa pétala aqui tá por trás, aqui ficou o risco aparecendo muito, então eu vou passar um pouquinho da sombra, só pra dar uma disfarçadinha. Fundinho e fundinho. Muita tinta, vou tirar o excesso aqui, ó, que é onde a gente já vai fazer a outra. Assim. Agora aqui, ó, ficou por trás. Aqui a gente tem um detalhe. Esta tá por trás de todo mundo, então a sombra dela vem reta. Agora, o fundinho e o fundinho. Essa daqui, não, agora seria esta, porque ela ficou por trás dessa daqui e por trás daquela ali. Disfarço, fundinho, fundinho. Peguei muita tinta novamente. Então, agora eu vou tirar o excesso do meu pincel aqui. Vamos disfarçar essa pinceladinha de tinta. Pego mais um pouquinho e vou continuar aqui. E agora aqui, ó, tem uma pontinha que passou. Mas essa tá por cima dessa e por trás daquela. Fundinho, fundinho, excesso de tinta, já vou por aqui, que já vai separando uma da outra. Dou uma disfarçadinha. Agora, essas duas pétalas aqui, você viu que elas ficaram assim bem paradonas? Então, eu vou fazer um pouquinho de sombra. Aqui tem um fundinho, aqui tem um fundinho, ó. Aqui tem um também. Eu vou fazer assim, ó, vou descer um pouquinho da sombra, fazendo umas linhas. Isso também dá movimento. Mesma coisa eu vou fazer do lado de cá. Aqui tem um fundinho, aqui tem um fundinho. Ó, coloco, eu vou descer, seguindo aquela linha de fora. Que quem sustenta a pétala são as nervurinhas. Aqui, ó. Sempre partindo de cima, seguindo aquela linha de fora até aqui o pezinho da flor. Da flor, né? Que a pétala vai fechar ali. E agora, vou realçar com o vermelho vivo puro todo lugar que tá por cima também. Isso você já tá cansado de saber, então eu nem vou mostrar inteira. Já preenchi mais essa última flor com vermelho e agora o sépia para fazer a sombra. Nós vamos começar por esta pétala aqui, que tá por baixo.
E eu vou colocar um pouquinho de sombra aqui, um pouquinho aqui. Vou esfumar. E agora nos fundinhos. Um pouquinho de cada lado. Próxima, esta aqui. Eu vou deixar essa parte aqui escura, puxando um pouquinho aqui, ó. O fundinho. Agora, esta aqui, ela ficou por cima desta. Então, nós vamos fazer a sombra aqui desse lado. Aqui, ó, na frente do miolo, eu já vou colocar inteiro. Subir um pouquinho assim, os fundinhos. Agora, podemos fazer esta. Você viu que aqui tem uma dobra. Então, essa parte aqui, ó, vai ficar escurinha. Parte de baixo. E aqui, a linha é essa daqui, ó. Então, não dá pra entrar com esse escuro pra dentro aqui, viu? E aqui, eu vou colocar um pouquinho de sombra assim. Você viu que não tá reto? Ele tá acompanhando essa linha aqui, ó. Não cheguei aqui e nem ali. Agora, esta dobrinha, a gente deixa embaixo mais escurinho. Aqui ela tá por cima. E fundinho, fundinho, fundinho. Pronto, terminamos mais esta. Volto com o vermelho vivo, fazendo os contornos e deixando a linha bem certinha. Olha só como dá diferença. Aqui já tá tudo certinho. Bom, agora eu vou fazer um miolinho. E eu vou fazer o miolinho daquela do meio, que é o que tá maior e bem central, pra você ver. E depois você mesmo vai terminar fazendo os miolinhos das outras igual. Esse miolinho aqui, ele tá aparecendo só a metade, porque essa pétala, ela dobrou por cima e essa daqui também passou por cima de um pedaço dele. Eu vou preencher com verde pistache. Aí, agora eu vou pegar o sépia, pincel 0, vou fazer aqui, ó, um pouquinho de sombra. Agora, você viu que tem um desenho? Você partindo aqui, ó, o meio seria aqui. Aí, você vai fazer isso aqui, ó. Porque o verde pistache vai cobrir o risco. Agora, milhões de risquinhos pra fora. Aqui não tão compridos, né? Porque esses risquinhos estão por trás desse miolo aqui. E pasme, isso daqui é verde e esses risquinhos aqui são com preto. Eu só não quero fazer com preto aqui, porque eu acho que vai ficar muito forte. Mas acho que de repente até poderia. E aqui, ó, na ponta, muitos pontinhos. Não é um pontinho em cada ponta, viu? São muitos pontinhos aleatoriamente. E assim, não faça uma carreirinha. Deixa irregular aqui a linha. Eu vou iluminar um pouquinho o verde com o branco, só para aparecer, para destacar mais o miolo. Ó, pouquinho de branco. Então, aqui, partindo do centro, em cada uma desses espaços, você põe um pouquinho do branco. Sinto falta de um amarelo. Então, eu vou colocar aqui, aleatório, alguns pontinhos amarelos. Ai, de forma aleatória, não é pra bater em cima do sépia, tá? Deixa assim. Agora, eu vou terminar todos os miolinhos.
isso. E já te mostro inteiro. Olha como ficaram estes. Você viu que esse daqui, ó, a dobrinha fica por trás do pistilo. Então eu puxei alguns ali. Esse daqui bem certinho, redondinho. Esse daqui também, todos estão por baixo. Agora esse aqui, você viu que eu abri toda essa parte, tá aberta, então a gente tem que enxergar o pistilo aqui para baixo também. Eu vou colocar, já tá bem escuro, mas eu vou colocar mais alguns só para aparecer a pontinha aqui. Aqui dentro da dobrinha não pode aparecer. Aí aqui, ó, eu ponho um pouquinho também e aqui, só que mais curtinhos. Bem curtinhos, aqui nem vai aparecer porque eu já deixei bem escuro. Então, aqui mais comprido e aqui mais curtinho. E os pontos também, eles vão aqui em cima, normal. Aqui já vem diminuindo, não fica tão comprido. Aqui também vem diminuindo e aqui vai ficar em cima do escuro mesmo, mas o amarelinho vai aparecer. Ó, o amarelinho aqui vai em toda a volta, porque essa papoula tá mais aberta. Por isso que a gente enxerga. Olha, aqui fica mais longe e aqui ele fica aqui, ó, bem pertinho. Dentro da dobrinha não tem. E é isso aqui. Então, agora eu vou esperar secar pra gente fazer o fundo e vamos ver como é que fica essa parte aqui, que daí vai secar tudo e eu vou ver se precisa colocar mais sombra, mais luz, aí eu vou analisar. Pronto, agora, olha o que eu fiz. Eu usei o berinjela para fazer um realce aqui nas sombras desta. E usei o vermelho fluorescente para fazer um realce na luz. Olha a diferença, essa daqui eu não fiz, esta eu fiz. Eu acho que dá para perceber. Então, eu vou fazer junto com você o realce nessa daqui com o berinjela. Ó, uma pinceladinha, um pincel número 2, e eu vou colocando aqui, ó, nas áreas mais escuras. Eu não vou passar inteiro novamente. É só nas áreas mais escuras. Em cima do que eu já tenho. E não precisa passar em todas as dobrinhas, tá? É mais aqui, ó, nas áreas que dividem uma pétala da outra. Não pode deixar aqui essa linha. Você tem que esfumar do mesmo jeito que quando colocou o sépia em cima do vermelho. Então, não precisa fazer inteiro, são algumas partes e bem esfumadinho. Aqui acho que já chega. Agora eu vou colocar nessa daqui, ó, que tá por trás, ela tá mais escura, então esse realce vai ser muito bem-vindo. Aí eu vou fazer em todas elas, apesar de que eu já fiz aqui o acabamento, mas dá pra fazer. Só um pouquinho. Agora eu vou colocar o vermelho fluorescente para você ver que também não precisa preencher. É um pouquinho nas áreas vermelhas. Você não precisa nem fazer a linha. Ó, coloca e dá uma esfumadinha. Esse pode até ficar manchadinho. Imagine assim, ó, as áreas mais iluminadas. Aí você coloca um pouquinho. Dobrinhas, com certeza, porque estão por cima, na frente. Ele fica brilhante assim, mas logo que seca, ele dá uma baixada na cor. Olha, não precisa começar daqui e levar, você começa no centro.
Aí puxa para um lado e puxa para o outro lado. E dá uma esfumadinha. Aqui, vou deixar mais clarinho. Fundinho escuro, altinho claro. Procura dar preferência de colocar o fluorescente assim, ó, bem no centro e nas áreas onde ficou por cima. Aqui eu acho que vou pôr um pouquinho mais. Pode ficar manchadinho. Olha como realça muito mais. Eu gosto muito de trabalhar o vermelho com luz de fluorescente. Fica uma coisa bem forte, chamativo. Mas eu gosto de cor forte. E para dizer bem a verdade, eu tenho dificuldade de fazer uma coisa muito delicada. Até faço, mas sofro um pouco. Agora eu pego o pincel zero e faço assim, ó, alguns detalhes. Uma pontinha. Aqui, ó, eu tenho um fundinho escuro, eu posso pôr um contorninho do contra. Olha que graça que fica o detalhe. Você não tem o fluorescente? Você pode fazer isso daqui com laranja, com amarelo. Você pode fazer com flamingo, coral. Eu já fiz luz no vermelho vivo até com rosa chá. Vou deixar ela bem cheia de contorninhos e detalhezinhos. Olha que graça. Eu vou fazer isso daqui nas outras também e depois eu mostro para você uma por uma para você acompanhar. Pronto, terminei de fazer todo o acabamento. Acho que deu para você ver. Ó, me empolguei, coloquei aqui contorno em toda a parte quase que tava escurinha. Achei que ficou lindo. Olha essa que graça que ficou assim com as partezinhas realçadas com a luz e com as sombras. Então agora você pode dar um close em cada uma e finalizar o seu trabalho, que vai ficar tão lindo igualzinho o meu. E vamos esperar secar, que eu quero fazer um fundo ainda. Agora que a pintura secou, eu vou borrifar um pouquinho de água, só mesmo nos cantinhos. Aqui, lembra que eu tinha um cabinho? Tenho aqui um cabinho que eu fiz e eu não gostei. Ó, tô com o pituá aqui número 6, água, e eu vou lavando, eu vou esfregando. Esse daqui é o risco de lápis, ele sai totalmente. Poderia deixar para lavar depois, só que se eu passo tinta em cima do risco, impermeabiliza e depois o risco não sai. Então por isso que eu quis molhar agora. Eu vou usar o azul hortênsia e vou fazer aqui assim, ó, bem pouquinho, mas eu quero fazer aqui dentro um azulzinho. Ó, só nesses cantinhos, aqui pertinho dos elementos, eu não vou sair para fora. O tecido tá bem úmido, fica muito mais fácil espalhar essa tinta. Ó, tá vendo? Nem vou colocar aqui, ó. Aí aqui nesse cantinho e venho sumindo com a tinta pros dois lados. Um pouquinho aqui. Cantinho, cantinho. Vou limpar o pincel aqui, essa parte que ficou bem molhada. Então eu vou pôr um pouquinho mais de tinta, porque quando secar a água vai diluir mais e vai ficar na mesma intensidade do restante.
fazendo a volta. Cantinhos, cantinhos, cantinhos. Aqui foi um pouco mais, então eu tenho que limpar o pincel assim até sumir. Vou pôr um pouco mais aqui também para equilibrar. Dei uma esbarrada no pincel cheio de tinta lá. Ó, aqui já tá bom. Então, esse é o nosso trabalho de hoje. Eu amei, porque eu gosto de flores vermelhas. Espero que você também tenha gostado. Esse risco você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br ou no link na descrição do vídeo. Para você que me apoia financeiramente, eu agradeço de coração. E agora vamos ver para quem vou mandar o beijinho especial de hoje. Esta é minha aluna virtual Juliana Fernandes, que mora em Santa Rita, na Paraíba. Conheceu o canal Sonalu Pinturas no YouTube e desde então começou a seguir. Diz que ficou apaixonada. Ela gosta muito de pintar e tem produzido lindos trabalhos. Juliana, parabéns, que Deus te abençoe muito. Um beijinho especial para você.